Queria agora, então, convidar os nossos irmãos para falar um pouquinho do trabalho de vocês, tá bom? Tem algumas fotos que o pessoal vai colocando, eu não sei se é possível ir passando enquanto ele vai falando. E aí vocês podem trazer alguma coisa, né, que vocês têm feito, que vocês desejam falar, mostrar para a igreja, tá bom? Fica à vontade. Então, assim, nós temos tido vários tipos de evangelismo, né? Como eu já compartilhei na igreja passada, além dos ribeirinhos. Então, essa daí é o projeto Marias, com as adolescentes. A gente também tem... Só dá uma dica para nós onde é, assim, só Onde para que é o lugar, a gente né? ficar aí ligado. Onde que é esse trabalho que vocês Campinas? fazem? Não. Não. Então, vou começar sobre essa questão de chamado, né? Eu gostaria muito de continuar em Curitiba, né? Onde nós trabalhamos com famílias, com essa questão de estar... como é que fala? A gente tem trabalhado dentro da base com essa questão de treinamento, né? E também com evangelismo, com moradores de rua. A gente leva um cafezinho, o Jonas pode explicar o intuito do cafezinho? Esse trabalho com moradores de rua lá em Curitiba, que a gente estava fazendo nesses dias, né? Que a gente ficou lá só esses 3 meses, porque nosso trabalho mesmo é em Rondônia, Porto Velho. E esse trabalho em Curitiba de evangelismo, do cafezinho, tem muitas pessoas lá que distribuem comida, distribuem roupa e tudo. Só que mata a fome naquele momento, mas não fala de Jesus. Então, a gente leva um café e uma água e vários bancos. Coloca lá na praça. Eles vão, pegam comida e sentam com a gente para tomar café e se abrir. Aí a gente aproveita esse tempo, né, para estar falando de Jesus. Né? E graças a Deus, graças ao nosso Pai, resgatamos muita gente lá, muitos dependentes químicos, levamos vários para as clínicas, né? Foi uma bênção esses dias que a gente ficou lá, né? Foi uma bênção mesmo. Foi várias mães ligando, agradecendo, né, por ter restaurado os filhos, ter ido para a clínica, estar se cuidando. É uma clínica de um pastor, né, lá em Curitiba, que é muito amigo da gente, que ele recebe as pessoas de braço aberto. Então, foi um tempo muito bom lá em Curitiba. E agora, voltamos para Rondônia. E daí, como eu estava falando, eu gostaria muito de continuar em Curitiba. Mas Deus foi assim, firme, e disse, não, eu te quero lá em Rondônia. Então, nós estamos voltando. Eu queria só compartilhar rapidinho, antes da gente entrar no prático, uma palavra que Deus compartilhou comigo sobre essa questão, né, de anunciar o evangelho, às vezes, não onde a gente não quer, né? Então, em 1 Coríntios 9:16, quando Paulo estava assim, né, meio balançado, Deus disse assim, Paulo disse, né, eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho, né? E isso foi um chamado assim que Deus me deu e eu quero compartilhar com você que eu sou muito boazinha, né? Então, ai da gente se não anunciar o evangelho na onde as pessoas não querem ir, né? Como o pastor disse, é uma aventura. Então, nós respondemos sim para o Senhor embarcar nessa aventura. Lá em Porto Velho, nós também trabalhamos com o sopão, né? O Jonas, junto com o Ministério de Saúde da base, enquanto tem algumas pessoas que vão e ficam ali distribuindo o sopão, uma outra equipe sai para evangelizar e cuidar dos ferimentos, né? Tem muitas pessoas que estão nas ruas que têm várias questões que precisam ali de estar fazendo curativo, né, aferindo pressão, essas coisas. E, quando necessário, eles encaminham, além de falar da palavra, né, eles encaminham para esse sopão aí. Eles encaminham para o hospital e também para a clínica, né, de recuperação. E daí, quando nós estamos lá, a gente continua fazendo o discipulado, né, gente? Eu acho que uma coisa muito interessante também para falar aqui é que, por mais que nós somos, né, esses que vão, onde algumas pessoas não querem ir,
a missão ela não se faz sem a igreja, né? Nós sempre precisamos de contar com a igreja local e a igreja mais próxima para que eles continuem com o discipulado e a consolidação daquela pessoa na fé, né? Isso é muito importante a igreja entender o papel dela, né, na missão. Nós também trabalhamos com famílias, né, lá em Porto Velho. Então, a gente trabalha com as adolescentes, trabalha com as crianças também no projeto Educação, mas a gente também alcança as famílias, a gente instrui eles a fazer culto doméstico, porque nós acreditamos que não adianta, aí foi um acampamento, não adianta essas meninas irem passar um final de semana com a gente, ou passar um dia da semana, e chega em casa, o que vai ser passado para ela todos os dias é aquilo que a família está praticando, é aquilo que está fazendo. Então, nós fazemos também visita à casa das crianças e dos adolescentes, para que a gente também alcance a família, né? Até baseado no filminho que ele passou, né, sobre a mãe que estava lá cuidando dos filhos, tem um testemunho bem bacana com esse grupo de pessoas. Aí a nossa turma, a gente sempre do seminário, né, A Vida em Família como Deus Planejou. Essa foi a nossa primeira turma. E é muito interessante porque a gente ministra o seminário de uma maneira que eles possam reproduzir depois, né? Porque a gente não vai viver nessa comunidade. Então, a gente precisa equipar essa galera para que eles continuem a falar, né, das boas novas. Então, tem um casal aí que eles mudaram totalmente o estilo de vida deles, né? Baseado naquilo que a gente explicou, e a gente traz muito Bíblia, né? E como que tem que ser essas pessoas. Então, algumas outras famílias da comunidade, vendo o testemunho deles, né? Vendo como eles passaram a agir, começaram a pedir que a gente fizesse novamente o seminário lá, né? Porque outras famílias que não deram bola ali no início querem agora participar. Por que eles querem participar? Porque o Evangelho realmente alcançou aquela comunidade, né? Mas nós dizemos, não, agora é com vocês. Nós podemos, né, dar um apoio, mas a ideia não é a gente ir lá ministrar o seminário de novo, mas é fazer com que eles continuem, né? Então, ela ganhou neném agora, eu falo que é fruto do seminário. Então, mas ela já está preparando, já tem mandado mensagem, dizendo, olha, nós vamos começar, chamando a gente para ir fazer a abertura do seminário com eles, né? Então, assim, é muito alegre para a gente, né? Quando a gente vê as coisas dando fruto, né? Bom, ela disse levar o Evangelho lá, né? Mas o Evangelho já estava lá. A gente só mostrou onde estava. Que Cristo já estava lá, né? E essas dificuldades nessas comunidades ribeirinhas, às vezes são assim, eles vivem internamente na rua, às vezes sai conversando, sai de mão dada, quem olha está tudo bem, mas internamente que está o problema, que está as guerras, que está as lutas. E isso não é só lá. Isso não é só lá. Isso em Curitiba, agora, esses dias também que a gente estava, você vê o casal na rua de mão dada, conversando, sorrindo e brincando. Chega em casa, está guerreando, está lutando. O que a gente tenta passar é que a briga não é entre a carne, né? É contra as potestades e contra os principados. É isso que a gente tenta passar para esses casais, né? E só retificando uma coisa, como o pastor disse agora há pouco, ali naquela hora, que sobre o testemunho, né, da vida da gente, de estar do Evangelho e tal, né? Que o senhor falou que não é sempre assim, é verdade. Os espíritas lá, eles distribuem cesta básica, faz tudo aquilo, e eles matam a fome das pessoas naquele momento. Eles dão um testemunho bom, é um bom testemunho. Mas o nosso evangelismo é levar Cristo, não só uma cesta básica, uma comida. Não, o bom testemunho faz parte, sim, né? Tem muito a ver. Você tem que dar um bom testemunho, você tem que viver o Evangelho, sim, para poder estar falando dele. Mas não é só isso, você tem que falar, você tem que levar.
Porque só o bom testemunho, às vezes, confunde, como o pastor disse, o diabo sabe tudo também, né? Então, a gente tem que estar levando mesmo, né, a palavra, levando o evangelho mesmo para essas pessoas. Eu quero, gente, só deixar assim para a gente estar refletindo, né, sobre a importância do evangelismo e sobre essa questão de que o evangelismo ele começa de dentro para fora. Como a gente, no cafezinho, a gente tem tempo de qualidade com o morador de rua, né? Por isso que a gente não dá comida. A gente senta e a gente bate papo, a gente dá oportunidade para eles conversarem, para eles desabafarem. Eu acho que 85% desses moradores de rua, eles são de lares cristãos. E por que que eles foram parar nessa situação? Porque as famílias deles falavam do evangelho. Porque tem alguns que relatam que são filhos de missionários, filhos de pastores, filhos de diáconos, mas não vivem o evangelho. E essas pessoas têm raiva do evangélico, do cristão. Entendeu? Tem alguns que a gente vai conversar e que ele já vem com muita arrogância, citando a Bíblia assim, de uma maneira que, às vezes, uma vez eu falei para o Jonas, eu falei, nem eu sei tanto da Bíblia quanto esse homem. Mas por quê? Porque o evangelho não foi ministrado. O evangelismo não aconteceu dentro de casa. Então, para a gente, né, tá fechando sobre essa questão da prática, né, isso é uma prática, e isso trouxe muito, assim, até para nós, como missionários, acordarmos, né? E nós vivendo nesse contexto, né, de missões, nós quase damos uma deslizada, porque nós estávamos em missões e a gente começou no ativismo. O norte é um lugar que precisa muito, né? O evangelho ali, ele está, como a gente disse, o campo está prontinho para ser colhido e tem poucos trabalhadores. Então, os poucos que estão lá, se não têm cuidado, entra numa questão de ativismo e começa a trabalhar, e a gente entrou nessa, ao ponto da Sofia, né, que é a menorzinha, orar pedindo a Deus para não ter trabalho, porque eu não ficava em casa. Entende? Então, eu queria trazer muito isso para a gente estar refletindo, que foi algo assim que mudou a nossa vida, sabe? Que a gente precisou de parar e falar assim, espera aí, tem um mundo lá fora, mas a gente está se perdendo dentro de casa. Então, foi quando a gente começou, voltou, né, com os nossos cultos domésticos, porque nessa questão de querer trabalhar e ganhar as almas lá fora, nós estávamos não tendo mais tempo, né, para os nossos cultos domésticos, para o nosso tempo de intercessão, nosso tempo de qualidade como família, porque esse tempo de qualidade, isso é bíblico. Então, a prática, ela não é só lá fora, ela precisa começar dentro de casa, né? Então... É verdade. Eu gostei muito do que você falou no começo, né? Bem rapidinho aqui. A questão da igreja saber o seu papel, né? Porque vocês fazem, né, o evangelismo, vocês levam Jesus Cristo para as pessoas, mas vocês fazem todo um trabalho de cuidado pós isso, né? É o que vocês têm feito. Aqui no nosso contexto, nós somos uma igreja que se reúne em células. Nós podemos fazer, nós falamos aqui hoje de evangelizar, mas o que a gente faz com aquela pessoa quando ela quer conhecer a Cristo melhor? Ah, tá bom, você falou de Jesus, eu quero. O que a gente faz com ela, então? Aí entra o papel da igreja, o cuidado da igreja que você falou. Aí tem as células que podem cuidar, e a igreja como um todo, porque a célula é a igreja, né? Então, a gente precisa refletir nesse papel. A gente vai falar um pouquinho mais disso, né, nesse foco específico, no Ajustando a Visão, que vai ser no dia 6, tá bom, meus irmãos? Já estou deixando aqui um spoiler, o pessoal vai começar a anunciar aí, então vai ser no dia 6, a gente vai tratar exatamente desse ponto. Obrigado pela participação. Vocês vão voltar para Curitiba? Porto Velho, eles vão voltar, olha só que bênção, né? Vão continuar o trabalho que vocês estão fazendo lá. Que Deus abençoe, então, a vida de vocês, da família de vocês, das pessoas que são alcançadas pelo trabalho de vocês, tá bom? Que Deus continue na frente, cuidando de cada um, tá?